Reconheçamos sermos pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai. Arrependidos, cantemos pedindo perdão a Deus Pai. Deus me pare, nós
Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, nós de Deus, Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai, vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino, de Deus Pai, por esplendor. Amém, amém. Oremos. Ó Pai, estamos reunidos para a Santa Ceia, na qual o vosso Filho unigênito, ao entregar-se à morte, deu à sua Igreja um novo e eterno sacrifício, como banquete do seu amor. Concedei-nos por mistérios tão excelsos chegar à plenitude da caridade e da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Liturgia da Palavra. Irmãos e irmãs, o pão da Palavra é partilhado conosco agora. De todo o coração, acolhamos a voz do Senhor, que nos fala, orienta e fortalece. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, o Senhor disse a Moisés e a Araão no Egito: Este mês será para vós o começo dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a comunidade dos filhos de Israel, dizendo: No 10º dia deste mês, cada um tome um cordeiro por família, um cordeiro para cada casa. Se a família não for bastante numerosa para comer um cordeiro, convidará também o vizinho mais próximo, de acordo com o número de pessoas. Deveis calcular o número de comensais conforme o tamanho do cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis escolher tanto um cordeiro como um cabrito, e devereis guardá-lo preso até o dia 14 deste mês. Então, toda a comunidade de Israel reunida o imolará ao cair da tarde. Tomareis um pouco do seu sangue e untarei os marcos e a travessa da porta, nas casas em que o comerdes. Comereis a carne nessa mesma noite, assada ao fogo, com pães ázimos e ervas amargas. Assim devereis comê-lo, com os rins cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. E comerei às pressas, pois é a Páscoa, isto é, a passagem do Senhor. E naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. E infligirei castigos contra todos os deuses do Egito, eu, o Senhor. O sangue servirá de sinal nas casas onde estiverdes. Ao ver o sangue, passarei adiante, e não vos atingirá a praga
praga exterminadora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia será para vós uma festa memorável, em honra do Senhor, que haveis de celebrar por todas as gerações como instituição perpétua. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o que eu recebi do Senhor foi isso que vou transmitir. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão. E depois de dar graças, partiu-o e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse:
Este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em minha memória. Todas as vezes, de fato, que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor até que ele venha. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha posto tudo em suas mãos e que Deus tinha saído, e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha que estava cingindo. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: agora não entendes o que eu estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse:
Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo e disse aos discípulos: compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Portanto, se eu, o Mestre e Senhor, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem todos os nossos pecados. Amados irmãos, amadas irmãs, felizes aqui nos reunimos na casa da nossa mãe, Nossa Senhora Aparecida, para iniciarmos com alegria o Tríduo Pascal. Esta celebração de hoje, juntando com a de amanhã e a do sábado, se torna a mais bela e linda celebração litúrgica na história da Igreja. Porque hoje nós vemos o amor sendo concretizado, o amor se tornando realidade. Jesus hoje institui a Eucaristia, fonte e alimento para a nossa vida. Hoje também a Igreja celebra a instituição do sacerdócio. Na missa de ontem dos Santos Óleos, antes de o bispo abençoar os óleos que serão usados durante este ano para o batismo, para a Eucaristia, para a Crisma e para os enfermos, todos os sacerdotes da Arquidiocese de Sorocaba foram chamados a renovar as promessas sacerdotais. Ontem, diante do nosso bispo, nós refizemos as nossas promessas. Promessas que um dia nós assumimos no dia de nossa ordenação sacerdotal. E hoje, meus irmãos e irmãs, a Igreja nos convida a celebrarmos essa grande memória
que muito nos ensina. Memória que muito hoje nos educa. Memória que nos faz tornar-se perseverantes. Perseverantes diante de toda a nossa caminhada. Pois nesta noite, há 2000 anos e 25 atrás, Jesus também fazia esta ceia. Hoje, nós fazemos uma memória. Não uma simples memória de algo que aconteceu no passado, mas uma memória que deve marcar a nossa vida. Celebrarmos o Tríduo Pascal não é celebrar só mais um preceito que a igreja nos ensina, mas é celebrarmos o amor de Deus derramado por nós. Pois nós sabemos que após a Santa Ceia, Jesus vai no seu momento mais difícil da sua vida, que é chamado a agonia. Jesus sobe no Monte das Oliveiras. Jesus convida os seus discípulos para vigiar e orar com Ele. Mas nós sabemos qual é o desfecho dessa história. Enquanto Jesus estava na sua agonia, os discípulos dormiam. Os discípulos dormiam. Hoje, meus irmãos, nós somos chamados a não estarmos dormindo, mas estarmos vigilantes, estarmos atentos, pois hoje o amor se torna realidade. O amor na Eucaristia se torna realidade. Realidade que nos sustenta. Realidade que nos fortalece. Nós ouvimos hoje, na primeira leitura, retirada do livro do Êxodo, o início de uma nova vida. Todo cristão que deposita a tua confiança em Deus e em Jesus Cristo, ele ganha uma nova vida. Todo aquele que deposita a sua confiança em Deus, ganha uma nova oportunidade. Nós vimos na primeira leitura retirada do livro do Êxodo, o chamado que Moisés e Arão faz ao povo, que está vivendo as dificuldades da escravidão. E se vocês prestaram atenção na leitura de hoje, ela é carregada de alguns símbolos importantes. Primeiro símbolo, Moisés e Arão pedem para que o povo se reúna. Primeiro ponto importante, união. São Paulo vai dizer, e no salmo que nós cantamos, esta é a nossa união com o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós nos unimos ao Cristo. Moisés e Arão, no primeiro ato, pede que o povo se reúna, que não estejam dispersos. Pois a gente sabe que quando a gente dispersa de Deus, nós tomamos caminhos que não são caminhos bons, são caminhos errados, caminhos difíceis. Mas se nós nos unimos a Deus, nós sempre estaremos no caminho certo, porque a união faz
a força. Quando nós nos unimos a Deus, nada pode nos abalar, nada pode nos destruir. Por isso, queridos irmãos e irmãs, nós somos chamados hoje, nesta celebração eucarística, a nos unirmos ao Senhor, a nos unirmos na Santa Ceia, a nos unirmos no seu momento de agonia, no seu momento de dor, a nos unirmos com Ele no seu julgamento, a nos unirmos com Ele na sua paixão, em sua crucificação, a nos unirmos a Ele também na sua ressurreição. Portanto, queridos irmãos e irmãs, a missa que hoje nós iniciamos, ela não se encerra hoje. Por isso nós chamamos de Tríduo Pascal. Porque hoje a missa não termina com a bênção final. A bênção dessa missa nós iremos realmente receber lá no final do Sábado Santo, quando nós tivermos passado pela ceia, pela paixão e morte, e assim passado pela ressurreição. Irmãos, hoje o Senhor nos faz um convite a vivermos a unidade de sermos cristãos. Outros símbolos que se coloca nesta primeira leitura: as ervas amargas, lembrando também o sofrimento que eles tiveram enquanto caminharam para viver no Egito na grande ilusão. Por isso, na ceia judaica tem que se ter a erva amarga, para lembrar o amargor da escravidão, para lembrar as dificuldades do tempo da escravidão. E quando nós lembramos do amargor, nos faz não querer voltar mais nele, não buscar mais aquele caminho. O terceiro elemento, o pão ázimo, o pão sem fermento. Como era a noite da libertação, Moisés e Arão instruiu o povo que fizesse os pães às pressas e comesse naquela noite, porque aquela noite seria o início de uma nova vida. Por isso, os pães sem fermento, chamado de pão ázimo. O quarto elemento, o sangue nas portas. Não era somente um sinal de libertação, para que quando Deus passasse, ferisse aqueles que não eram de Deus. Mas o sangue na porta também marca as dificuldades do deserto, pelo qual eles iriam enfrentar. Mas vejam que símbolo bonito. Ao serem marcadas as portas das casas, nenhum mal lhe feriria aqueles que estavam abraçando o caminho de Deus, o caminho da libertação. Isto simbolizava também, meus irmãos, que durante toda a travessia do deserto, aqueles que permanecessem fiéis não sofreriam nenhum mal, mas alcançariam pela graça de Deus a terra prometida. Somos chamados hoje, meus irmãos, a fazermos esta memória da nossa libertação. Hoje, com Cristo, nós começamos uma nova vida. Com Jesus hoje, Ele nos dá a oportunidade de começarmos
uma nova vida. Uma vida regrada no amor. Uma vida ligada ao amor. Pois ao deixarmos para trás todo o sofrimento, toda a dor, nós somos chamados hoje ao serviço. Por isso Jesus hoje no Evangelho, tão bonito, tão lindo, nós vemos Jesus despindo do seu manto. E nós sabemos que o manto é o símbolo da realeza. Jesus, sendo Filho de Deus, dispõe-se da sua realeza para assumir o avental do servo, daquele que serve. Nós iremos novamente fazer uma outra memória dessa Santa Missa. Não só da Eucaristia, mas de Jesus que tira o seu manto, amarra uma toalha na cintura e lava os pés dos discípulos. Jesus hoje também, por intermédio desse símbolo, nos ensina que é preciso aprendermos a descer dos nossos pedestais, que muitas vezes nós nos colocamos, não que os outros nos coloquem, mas nós mesmos nos colocamos, e achamos que somos melhores do que os outros. E veja, Jesus vai dizer no final: se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. E como é difícil lavar o pé do outro. Como é difícil você se rebaixar para o outro. Não é? Como é difícil a gente se rebaixar. Principalmente quando alguém nos ofende. Quando alguém nos fala coisas que não nos agradam. Porque muitas vezes nós ficamos esperando que o outro venha se desculpar. E aí a gente vive aquela jogada de quebra de braço. Além do mais forte, eu não vou enquanto ele não vir pedir perdão. E olha Jesus hoje, meus irmãos. Eu, Mestre e Senhor, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros. Ele nos deixou o exemplo. Para vivermos, queridos irmãos e irmãs, esse trino pascal, nós somos chamados hoje também a nos despir dos nossos mantos. Dos nossos mantos que nos separam do amor de Deus. Dos nossos mantos que nos separam diante das indiferenças com meu irmão, com minha irmã. Essa semana não é semana de nós buscarmos rivalidade, mas é uma semana de nós aprendermos nos perdoarmos. Nos perdoarmos, nos ajoelharmos, lavarmos os pés uns dos outros. Esse gesto que o padre após a homilia vai fazer nos pés dos catequizandos é o gesto que cada um de nós devemos fazer dentro dos nossos lares, junto às nossas famílias, junto daqueles que estão junto de nós. É saber retirar os mantos. O padre nesse gesto também irá retirar a casulla e a estola, símbolo da realeza de Jesus, para amarrar uma toalha na cintura, ajoelhar-se diante do catequizando, lavar e beijar os pés. É um símbolo de despojamento. Viver esse trino pascal, meus irmãos, é nos despojarmos por completo, nos abrirmos
para que possamos sairmos daqui hoje diferentes do que nós entramos. Porque o cristão que entra na Quinta-feira Santa, celebrando o início do Tríduo Pascal, e sai daqui da mesma forma que entrou, ele não entendeu o que é o sentido verdadeiro do amor de Jesus por nós. Ele não compreendeu de fato o que é o amor derramado na cruz por cada um de nós. Nós fazemos uma memória hoje, mas uma memória que tem que nos mudar, que tem que nos transformar, não como nós entramos, mas saímos daqui hoje diferentes, mudados. Porque, como eu disse, quando nós nos unimos ao Cristo, a união faz a força. A união nos torna pessoas diferentes, nos faz pessoas diferentes. Mas para isso é preciso a gente se abrir. Nós vimos no Evangelho que Pedro não queria que Jesus lavasse os pés, porque Pedro não entendia o sentido do serviço. Jesus já havia dito lá atrás: eu vim ao mundo não para ser servido, mas eu vim ao mundo para servir. Ser discípulo de Jesus é ser um serviçal, um serviçal do amor, um serviçal da caridade. Hoje nós subimos com Jesus para o Monte das Oliveiras. Permanecemos com Ele unidos em oração e vigilantes, para que esta noite não seja só mais uma memória da Santa Ceia que Jesus instituiu, mas seja de fato a união do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo para conosco. Hoje nós iremos receber a Eucaristia nas duas espécies, no corpo e no sangue, simbolizando de fato esta união, que ao recebermos a Sagrada Eucaristia, instituída por Jesus, ao dizer: tomai todos e comei, tomai todos e bebei, este é o meu corpo, este é o meu sangue, que será derramado por vós. Foi por amor, meus irmãos. Foi por amor que nós estamos aqui hoje. Somos vencedores. Por isso permanecemos com o Senhor. Façamos esta memória desta Santa Ceia de hoje, na firme certeza de que não iremos cair, mas sempre estaremos de pé com o Senhor. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs podem permanecer sentados. Nós iremos então agora com o gesto do lava-pés, assim fazendo esta memória de Jesus que se dispõe no seu manto e diante dos seus discípulos lava os seus pés.
Jesus renuncia, Senhor, já negocia tocou para os pés dos discípulos, estes nos deixou, os pés de Pedro inclinou-se, ó Mestre, não por quem és. Não terás parte comigo, se não amar os teus pés. Não terás parte comigo, se não amar os teus pés. És o Senhor, tu és o Mestre, os teus pés não lavarás. Não sabes, mas depois compreenderás. Se o vosso Mestre, Senhor, vossos pés hoje lavei, lavai os pés uns dos outros, eis a lição que vos dei. Lavai os pés uns dos outros, eis a lição que vos dei. Descobrirão e conhecermos, como discípulos meus, se vos amais uns aos outros, disse Jesus para os seus. Dou-vos novo mandamento, deixo partir nova lei, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus erguendo-se da ceia, já negocia tocou, lavou os pés dos discípulos, esse exemplo nos deixou. Aos pés de Pedro inclinou-se, ó Mestre, não por quem és. Não terás parte comigo, se não lavar os teus pés. Não terás parte comigo, se não lavar os teus pés. És o Senhor, tu és o Mestre, os meus pés não lavarás. O que ora faço não sabes, mas depois compreenderás. Se o vosso Mestre, Senhor, vossos pés hoje lavei, lavai os pés uns dos outros, eis a lição que vos dei. Lavai os pés uns dos outros, eis a lição que vos dei. Eis comunhão depois
os elementos sim da ceia, já me bacia tocou, lavou os pés dos discípulos, esse exemplo nos deixou. Aos pés de Pedro inclinou-se, ó mestre, não quem és, não terás parte comigo, se não lavar os teus pés. Não terás parte comigo, se não lavar os teus pés. És o Senhor, tu és o mestre, os meus pés não lavarás, o que ora faço não sabes, mas depois compreenderás. Se eu vosso mestre, Senhor, vossos pés hoje lavei, lavai os pés uns dos outros, eis a lição que vos dei. Lavai os pés uns dos outros, eis a lição que vos dei. Excomunhão e conhecemos, como discípulos teus, se vos amais uns aos outros, disse Jesus para os seus. Como novo mandamento, deixa o batismo nova lei, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus evento-se da ceia, já me bacia todo, lavou os pés dos discípulos, esse exemplo nos deixou. Aos pés de Pedro inclinou-se, ó mestre, não tu quem és, não terás parte comigo, se não lavar os teus pés. Não terás parte comigo, se não lavar os teus pés. És o Senhor, tu és o mestre, os meus pés não lavarás, o que ora faço não sabes, mas depois compreenderás. Seu vosso mestre, Senhor, vossos pés hoje lavei, lavai os pés uns dos outros, eis a lição que vos dei. Lavai os pés uns dos outros, eis a lição que vos dei. Não reconhecemos, como discípulos meus, se vos amais uns aos outros, disse Jesus para os seus. Como novo mandamento, deixa o batismo nova lei, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei.
irmãos e minhas irmãs, em pé. Irmãos e irmãs, supliquemos ao Senhor com as nossas preces e manifestemos a Ele a nossa confiança no seu infinito amor, rezando: em vós confiamos, Senhor. Em vós confiamos, Senhor. Assisti à vossa igreja, espalhada pelo mundo, para que ela celebre, viva e testemunhe a Eucaristia, memorial do mistério do Senhor. E para que seu testemunho gere frutos de vida no coração do mundo, nós vos pedimos e em vós confiamos. Em vós confiamos, Senhor. Mandai o auxílio do vosso Espírito sobre nós, para que compreendamos e vivamos o mandamento do amor, que se manifesta no serviço de lavar os pés uns dos outros. Nós vos pedimos e em vós confiamos. Em vós confiamos, Senhor. Renovai a vocação e a missão dos ministros ordenados de vossa Igreja, para que o seguimento de Jesus e a sua completa identificação com Ele seja um impulso para o crescimento da fé, da esperança e do amor em toda a Igreja. Nós vos pedimos e em vós confiamos. Em vós confiamos, Senhor. Derramai o bálsamo da renovação humano-espiritual no coração de vossos fiéis, que celebrarão este trido, fazendo memória da redenção que Jesus realizou em nossas vidas. Nós vos pedimos e em vós confiamos. Em vós confiamos, Senhor. Ó Pai, ouvi os pedidos da vossa Igreja reunida em torno da ceia da nova aliança, por Cristo nosso Senhor. Amém. Irmãos e irmãs, podemos sentar. Hoje, de modo especial, nós iremos receber a lei do pão e do vinho que serão consagrados. Nós iremos também receber os santos óleos, aquele que o nosso arcebispo abençoou na noite de ontem e foi entregue ao representante da nossa paróquia para que fosse ofertado hoje nesta Eucaristia, que fará parte de toda a nossa caminhada cristã neste próximo ano, em que nós iniciamos com o recebimento dos santos óleos. Cantemos. Quem se propõe cultivar o chão, preparar o pão e assim repartir, pode voltar com a mão de Deus que sustenta os seus e sabe cumprir. Grande é o Senhor, todo o universo até o sol nos deu, nos esperava quando amanhecer, só nos pediu amor. Santo é o Senhor, ele oferece mesmo Filho seu, pra nos dizer que nunca se esqueceu de nos doar seu amor. Quem se dispôs a amar o irmão, for a comunhão, Deus nos repartir, vai construir com a mão de Deus que sustenta os céus e sabe cumprir. Grande é o Senhor, todo o universo até o sol nos deu, nos esperava quando amanheceu, só nos pediu amor. Santo é o Senhor, ele oferece mesmo Filho seu, pra nos dizer que nunca se esqueceu de nos doar seu amor. Quem quer seguir
quando amanhecer. Só nos pediu amor, Santa Senhor, quem oferece mesmo o Filho seu, pra nos dizer que nunca se esqueceu de nos doar seu amor. Ele se propõe cultivar o chão, preparar o pão e assim repartir. Pode comprar com a mão de Deus e sustenta o céu e sabe cumprir. Grande é o Senhor, todo o universo até os solos deu, nos esperava quando amanheceu, só nos pediu amor. Santo é o Senhor, quem oferece mesmo Filho seu, pra nos dizer que nunca se esqueceu de nos doar seu amor. Grande é o Senhor, todo o universo a terra aos solos deu, nos esperava quando amanhecer, só nos pediu amor. Santo é o Senhor, quem oferece mesmo o Filho seu, pra nos dizer que nunca se esqueceu de nos doar seu amor. Orai, irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por todas as mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedei-nos, Senhor, a graça de participar diariamente desses santos mistérios, pois todas as vezes que celebramos o memorial do sacrifício do vosso Filho, realiza-se em nós a obra da redenção por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso, sacerdote verdadeiro e eterno, ao instituir o rito do sacrifício perene, ele se ofereceu a vós por primeiro, como vítima de salvação, e nos mandou perpetuar a oferta em sua memória. Seu corpo por nós imolado é alimento que nos dá força, seu sangue por nós derramado é a bebida que nos purifica. Por isso, com os anjos e arcanjos, os tronos e as dominações, e todo o povo celeste, entoamos o hino da vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, Senhor Deus do universo, Santo, Santo, Senhor Deus do universo, Senhor Deus do
bendito que vem, em nome do Senhor, Hosana nas alturas, Santo, Santo, Senhor Deus do universo, Senhor Deus do universo, Santo, Santo, Senhor Deus do universo, Senhor Deus do universo, Santo. Pai de misericórdia, a quem sobe os nossos louvores, suplicante, vos rogamos e pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que aceiteis e abençoei estes dons, estas oferendas, esse sacrifício puro e santo, que ofereçamos antes de tudo pela vossa Igreja Santa e Católica, concedendo paz e proteção, lindo a um só corpo e governando por toda a terra, e em comunhão com o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Júlio, e todos que guardam a fé católica que receberam dos apóstolos. Abençoai nossa oferenda ao Senhor. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fé e a dedicação ao vosso serviço. Por eles nós vos oferecemos e também eles vos oferecem esse sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces, Deus eterno, vivo e verdadeiro, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Livrai-nos das palavras dos nossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos o dia santo em que nosso Senhor Jesus Cristo foi entregue por nós. Celebramos em primeiro lugar a memória da Mãe de Deus, de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, a gloriosa sempre Virgem Maria, a de seu esposo São José, e também a dos santos apóstolos e mártires Pedro e Paulo e André, e todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com vossos santos vos louvamos. Aceitai, ó Pai, com bondade a oblação dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação eterna e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar, abençoar e santificar estas oferendas. Recebei-as como sacrifício espiritual perfeito, a fim que se tornem para nós o corpo e o sangue do vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Hoje, na véspera de sua paixão, que haveria de sofrer pela salvação nossa e de todos, ele tomou o pão, em suas santas e veneráveis mãos, elevou os olhos ao céu, a vós, ó Pai Todo-Poderoso, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou este precioso cálice em suas santas veneráveis mãos, pronunciou novamente a bênção de ação de graças e o deu
a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da bem-aventurada paixão de vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício puro, santo e imaculado, pão santo da vida eterna e cálice da perpétua salvação. Recebei, ó Pai, com olhar benigno esta oferta, como recebeste os dons do justo Abel, o sacrifício do nosso patriarca Abraão e a oblação pura e santa do sumo sacerdote Melquisedeque. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicante vos pedimos, ó Deus onipotente, que esta nossa oferenda seja levada à vossa presença no altar do céu pelas mãos do vosso santo anjo, para que todos nós, participando deste altar, pela comunhão do Santíssimo Corpo e Sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, que nos precederam com o sinal da fé e dormem o sono da paz. A eles e a todos que descansam no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. E a todos nós, pecadores, que esperamos na vossa infinita misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, e todos os vossos santos, por Cristo nosso Senhor. Por eles, não cessais de criar, santificar, vivificar, abençoar esses bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos.
guiados pelo Espírito Santo que ora em nós e por nós. Elevemos as mãos ao Pai e rezemos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Salvador Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não leis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo Jesus. E tirais o pecado do mundo, e de piedade de nós, o Filho de Deus, e tirais o pecado do mundo. E tirais o pecado do mundo, dai-nos a vossa paz, dai-nos a vossa paz. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha parada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Queridos irmãos e irmãs, só lembramos então que hoje nós vamos receber a Sagrada Comunhão sobre as duas espécies. Então, ao ver comungar, as duas mãos no peito ou as duas mãos para trás, tá bom?
Desde o princípio, antes mesmo que a terra começasse a existir, o Verbo estava junto a Deus. Veio ao mundo e para não abandonarmos nesta viagem nos deixou todo a si mesmo como pão. Verbo claro, fato és, verbo magis, fato és, verbo claro, fato és, verbo magis, fato és. E aqui partes o teu pão em meio a nós, todo aquele que comer não terá mais fome aqui. E de tua igreja em toda ti, onde se encontrará a morada eterna. Verbum caro fato és, verbum magis fato és, verbum caro fato és, verbum magis. Desde o princípio, quando o universo foi criado da escuridão, o Verbo estava junto a Deus. Veio ao mundo e por misericórdia Deus mandou o Filho seu, todo a si mesmo como pão. Verbum caro fato és, verbum magis fato és, verbum caro fato és, verbum magis fato és. E aqui partes o teu pão em meio a nós, todo aquele que comer não terá mais fome aqui. Vive tua igreja em toda ti, onde se encontrará a morada eterna. Aqui partes o teu pão em meio a nós, todo aquele que comer não terá mais fome aqui. Vive a tua igreja em toda ti, onde se encontrará a morada eterna. Verbum claro fato és, verbum magis fato és, verbum claro fato és, verbum magis. Antes mesmo que a terra começasse
torna-se mesmo como perguntar o fato és, perguntar-lhes fato és, perguntar o fato és, perguntar-lhes fato és. E aqui batizo teu pão em meio a nós, todo aquele que comer não terá mais fome aqui. E tua igreja em toda ti, onde se encontrará perguntar o fato és, perguntar-lhes fato és, perguntar o fato és, perguntar-lhes. Desde o princípio, quando o universo foi criado da escuridão, o verbo estava junto a Deus. Veio ao mundo e com ele misericórdia Deus mandou o Filho seu, todo a si mesmo como perguntar o fato és, perguntar-lhes fato és, perguntar o fato és, perguntar-lhes fato és. E aqui batizo teu pão em meio a nós, todo aquele que comer não terá mais fome aqui. Vive tua igreja em toda ti, onde se encontrará a morada eterna aqui. Batizo teu pão em meio a nós, todo aquele que comer não terá mais fome aqui. Vive tua igreja em toda ti, onde se encontrará a morada eterna. Perguntar o fato és, perguntar-lhes fato és, perguntar o fato és, perguntar-lhes. se faz vivo.
Deus Todo-Poderoso, assim como hoje nos renovastes pela ceia do vosso Filho, dai-nos ser eternamente saciados no banquete do vosso reino, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Muito bem, queridos irmãos, então nesse momento nós vamos fazer o translado do Santíssimo Sacramento para a capela onde foi preparada. Nós vamos sair em procissão. Eu e mais 3 ministros iremos pelo corredor central. Faremos o depósito das reservas eucarísticas que serão usadas para distribuir amanhã na celebração da adoração da cruz na capela onde foi preparada. Depois ficaremos em adoração até a meia-noite. Então, para aqueles que desejarem permanecer e fazer um momento de adoração, convidamos a todos a participar. Lembramos, queridos irmãos e irmãs, que a partir de hoje a igreja entra em penumbra, principalmente no silêncio, pois, como Jesus o dizia, nos convida a subirmos com Ele para o Calvário. Nós vamos subir com Jesus hoje para o Monte das Oliveiras. Jesus nos pede que oremos, vigiemos nesta noite. Então, a partir deste momento, a bênção não será dada, porque nós entramos com Jesus agora no Horto das Oliveiras. Passaremos com Ele esta noite de vigília, e após a sua celebração da sua paixão, celebraremos também a sua morte, e juntos com Cristo celebraremos a sua ressurreição. Então peço para aqueles que forem permanecer aqui em adoração, busquem o máximo de silêncio possível, porque esse momento nós entramos com Jesus para vivermos esse momento da sua agonia. Enquanto preparamos para esse momento do translado, cantemos. Os sentidos compreendem.
Chegada lá, tá? Amen.